Você tem também a palavra de Deus, não é a pessoa do Rafael, mas a palavra de Deus. Essa palavra, ela vem do coração do Senhor. Acredito que todo mundo que vem aqui na frente gasta um tempinho, né, para orar, para ler a palavra, para estudar, para pesquisar, e tudo na direção do Espírito, né? Então, nesse momento, vamos ter reverência a essa palavra, porque o Senhor, Ele quer curar-nos nessa noite. Amém? Amém. O tema da mensagem seria resgatar valores. Existe uma diferença, né, entre preço e valor. Preço é algo que a gente paga, né? Valor é algo negociável, verdade. Valor é algo que é o que traz para nós, proporciona, né, o que representa para nós. Vou dar aqui um exemplo de algo corriqueiro que aconteceu na minha família. Meu pai fez aniversário, nós saímos para poder almoçar em algum lugar e fomos para um restaurante que era assim, era carinho, né? Mas assim, era um cara para mim, né? Mas era um restaurante carinho. Só que nós já tínhamos ido em um que não era um cara assim. Nesse restaurante caro, né? A gente chegou lá, ficou até meio assim, até de pegar a sobremesa, então a gente chegou lá, comendo. A gente saiu de lá e minha mãe e meu pai chegou a comentar um negócio que eu fiquei depois pensando. Nossa, eu não gostei muito do atendimento de lá não. A gente não se sentiu bem lá não. Eles estavam dando atenção para outras pessoas, mas para a gente não estava dando. E aí, eles veio impressionados. Poxa, se fosse aquele restaurante, nós tínhamos visto daquele jeito. Eu achei tudo bom o atendimento, a comida boa também. Todo mundo lá evangélico, conversava com a gente. Então, isso é valor. Às vezes você paga alguma coisa, um preço caro, mas que não tem valor. Né? Às vezes você paga algo não tão caro assim, mas que tem grande valor. Então, o valor é bem diferente de um preço. E o valor para Deus é algo que é diferente, né? O valor para Deus, ele não é aquilo que nós fazemos, o valor para o Senhor, mas é como nós fazemos. Então, essa questão do restaurante, por exemplo, meus pais estavam lá, foi valor, foi, sim, com certeza, com o presente do meu pai, mas seria muito mais valor para eles se eles estivessem no restaurante mais simples, bem atendido, mais valorizado. Então, aquilo ali, a forma como eles estavam sendo tratados, que era o diferencial, era o valor para eles. E quando nós falamos também da questão de nós para com Deus, Deus também vê como nós fazemos. Porque se eu estiver pregando aqui para a minha glória, não vale para Deus. Se eu estiver cantando para a minha glória, não vale para Deus. Se eu fizer um jejum para mostrar que eu sou muito espiritual, não vale para Deus. Se eu subir um monte, porque eu quero mostrar uma performance espiritual, também não vale para Deus. E nós vemos lá em Lucas capítulo 21, no versículo 2 a 4, vai falar sobre a história da viúva, né, da viúva pobre. E todos eles estão colocando ofertas, né, ali no templo. E aquela viúva, ela dá um pouquinho que ela tinha. Mas todos que colocavam oferta ali, colocavam oferta que sobrava. É o que sobrava. E isso fala conosco também. Como que eu entrego a minha oferta? Como que eu entrego o meu dízimo? Será que eu estou entregando quando sobra? Será que eu faço quando sobra? Ou eu realmente tenho no meu coração de que é a palavra de Deus e que eu vou separar meus 10%, porque a palavra de Deus, eu vou devolver aquilo ao Senhor. E estou honrando ao Senhor. Eu não estou dando porque também eu tenho uma necessidade. Porque a palavra de Deus vai ensinar assim, porque eu não devo ofertar, dizimar, esperando que Deus me dê algo em troca. Mas a forma como nós fazemos para Deus é o que conta para Ele. Às vezes, eu estou pregando aqui,
Mas tem alguém que vai ali e só recebe um irmão, ou pega uma cadeira, mas a forma como ele faz isso Glória a Deus. é tão de forma de temor ao Senhor, de querer realmente trazer a pessoa aqui para dentro, e saber que o que ela está fazendo não é para o pastor, não é para segundo meu plano, mas é para o Senhor. Que Deus recebe isso com um cheiro suave, assim, né? Glória a Deus. Então, o valor, realmente, né, para Deus vai muito mais do que o que nós fazemos. Mas como nós fazemos? E essa mulher pobre, né, ela deu ali tudo que ela tinha. E o Senhor, no versículo 3, vai destacar realmente isso aí. E para ele foi mais doloroso do que aqueles homens que entregavam somente aquilo que sobrava. E aí, voltando para o texto aqui, a gente está falando de valor porque esse texto fala de dracma. E para contextualizar um pouquinho da dracma, né? A dracma era uma moeda, e essa moeda parou de circular em 2002. Eu fiquei até impressionado, porque não é tão distante assim, né? 2002. E essa moeda, ela, do valor monetário, ela era uma unidade que circulou mais no mundo. Né? Ela circulava na Grécia e em alguns países do Oriente Médio. E aquela moeda, ela tinha um valor de um dia de salário de uma pessoa. Um dia de salário. E quando eu olho, né, para o texto e vou pesquisar, eu vejo que na época de Cristo, as mulheres recebiam, né, um dote para se casar. Ou, em outras pesquisas, dizem que elas faziam um colar para se apresentar no casamento do noivo. E então, para essa mulher dessa parábola aqui, o valor que tinha essa dracma era muito mais do que o valor de um dia de trabalho. Era um valor sentimental que tinha aqui nessa dracma. E essa mulher, ela é a igreja. Quando nós olhamos aqui e nós vemos Jesus falar sobre a mulher, essa mulher aqui, ela é eu e você. Somos a igreja de Cristo. E o Senhor falou fortemente no meu coração, e posso dizer para você, que confrontou a mim também, que a igreja, ela precisa resgatar valores. Nós vivemos em um momento em que a igreja está perdendo valores. O valor chamado santidade. Meu Deus. O valor da castidade. Porque a palavra de Deus fala sobre contra a depravação. O valor chamado família. Divórcio não pode ser algo normal no nosso meio. O valor chamado papel do homem e da mulher dentro do casamento. O valor chamado busca do Senhor em oração. Não por nós mesmos, porque às vezes estamos sendo tão egocêntricos e falamos somente de nós. Eu passo horas falando de mim, mas talvez eu esqueço do pastor Sandro. Eu esqueço do pastor Eduardo, do pastor Jean, do irmão Mário. Eu esqueço dos irmãos. É uma oração de busca ao Senhor, de querer realmente estar em santidade, de não só buscar as mãos dele, mas buscar a face. Porque o que nós precisamos é buscar a face do Senhor. Nós estamos em dias em que a igreja está lotando, e ela está lotando exatamente porque as pessoas estão em busca das mãos do Senhor. Que o Senhor abra uma porta de emprego, que o Senhor me dê um carro, que o Senhor restaura isso ou aquilo outro, mas o Senhor, na verdade, nós precisamos buscar a face dele. E quanto mais buscarmos a face do Senhor, nós seremos parecidos com ele. O valor da humildade e não do julgamento. Não de olhar para o irmão que caiu, que pecou, e rotular aquele irmão para sempre com aquele pecado. Mas amar aquele irmão e estender a mão por ele, para ele, e ajudar ele a levantar, orar por ele, falar com ele da palavra de Deus. A igreja precisa resgatar esse valor. O valor da adoração, que não é uma adoração simplesmente dentro de um culto, onde a gente está aqui louvando o Senhor, não, é uma adoração que vem lá de fora, a semana toda. A semana toda, talvez eu digo não para as coisas do mundo. A semana toda eu estou lutando contra o pecado, eu estou orando ao Senhor, eu estou lendo a sua palavra. E quando eu chego nesse culto aqui,
aí sim eu começo a transbordar a adoração. Aleluia. Aleluia! Isso é o motivo de muitos de nós, às vezes, entrar num grupo como esse. Tanta gente falando em línguas, sentindo a presença de Deus. O pastor tem uma revelação do Espírito Santo, que viu uma bandeja que é de cura. E a pessoa, às vezes, não está sentindo nada. Porque, na verdade, ela quer sentir simplesmente no culto. Mas a semana toda, deixa de orar, deixa de ler a palavra. Está vivendo como se não pertencesse nem ao reino. Esquece das prioridades. E como chegar sensível ao Espírito Santo nesse lugar, se eu vivo de qualquer jeito durante toda a minha semana? O valor chamado de renúncia. O evangelho dói. O evangelho dói. O apóstolo Paulo, ele tinha um espinho na carne. Ele orava ao Senhor, amado. E o Senhor disse: minha graça te basta. Mas é por isso que ele deixava de anunciar o evangelho. Com toda dificuldade. O apóstolo Paulo, ele encarou prisões, chicoteadas, foi desprezado por muitos da sua parte, e sabe, até mesmo por próprios familiares dele. Tudo por amor de Cristo. Eu e você estamos vivendo um tempo em que o evangelho está muito cômodo, fácil, né? Mas estamos sendo apresentados para a gente como se fosse algo muito fácil. Verdade. Vem para a igreja, e existe um culto. O Senhor vai abrir essa porta de emprego que você tanto quer. Não estou dizendo que Deus não possa fazer. Deus fez para mim, já fez para muitos aqui, vai fazer para quem aí está buscando, com certeza. Mas a prioridade não é essa. A prioridade é buscar a face do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! O valor chamado de renúncia. Em Lucas capítulo 14. Glória a Deus! O versículo 27 vai dizer assim: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Esse contexto aqui tinha uma multidão. Se você ler o versículo 25, está dizendo que ora ia com ele uma grande multidão. E é o que acontece hoje, uma grande multidão. Tem muita gente seguindo Jesus. Tem muita gente realmente seguindo, porque está vindo para a igreja. Mas carregar a sua cruz significa: estou dizendo que eu estou morto para esse mundo. Na verdade, estou vivo para Deus. Aleluia! Não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ou seja, se eu não me negar, se eu não disser que estou morto por esse mundo. Então isso é um valor também que muitas vezes nós temos visto que está se perdendo na igreja. Tudo está sendo muito relativizado, muita possessão, né? Tudo pode. O valor chamado arrependimento. Não existe mais, né? A gente vê a igreja, muitas das vezes, não tem essa coisa do arrependimento. O arrependimento acompanha a gente até a volta de Cristo. É verdade. Todos os dias. Todos os dias, né? Todos os dias eu tenho que me arrepender. Todos os dias eu me arrependo. Isso é produzido pelo Espírito Santo em mim. Só que às vezes queremos viver sem dor. Queremos viver uma vida muito folgada. Esquecemos que temos irmãos nossos passando um bocado de sufoco. Lá, né, nos países janela 10 por 40, sendo perseguido, torturado. Né? Eu vi, agora, eu estava lendo João, né? João foi degolado na época por denunciar Herodes, porque estava se deitando, estava desejando se deitar com a mulher do irmão, né? Estava tendo... E Deus falou isso no meu coração. Às vezes a igreja está perdendo o valor também de denunciar o pecado. Porque se denunciar, as pessoas saem da igreja. Então, é melhor manter, né, a pessoa aqui. Não é o melhor manter. A palavra de Deus nos fala para denunciar o pecado. O valor de vivermos em comunhão. Muitas das vezes estamos perdendo isso. Realmente de estarmos num culto como esse, sim,
mas não preocupado com nós mesmos, mas preocupado também com o nosso irmão. Porque quando eu preocupo com o meu irmão, quando eu faço algo por ele, eu estou fazendo para Deus. Glória a Deus. E a palavra de Deus vai dizer, né, que se fizer alguma coisa que parece desses dois pequeninos, vocês estão fazendo para mim. Jesus fala isso. Então, se eu faço alguma coisa para o meu irmão, eu estou fazendo para Cristo. Aleluia, Jesus. O valor do ID de pregar a palavra de Deus. E não é só simplesmente estar aqui no culto, né, pregando, mas no meu trabalho, estar testemunhando disso, com as minhas atitudes, não só com palavra, né, subir na mesa, ali começar a falar, Aleluia. da palavra de Deus de forma totalmente sem sabedoria, e talvez trazendo até escândalo para o Evangelho. Mas é em oração mesmo, porque isso é o que vai me mover a ter sabedoria, a ter oportunidade de trazer uma palavra para alguém ali, e com o meu testemunho. Nós precisamos, como igreja, realmente resgatar valores. E como encontrar esse valor perdido? Aqui, como nós lemos em Lucas capítulo 15, no versículo 8, vai falar aqui, ou qual mulher que tem um dedilhar que sobre uma dracma, não acende a candeia. Então, a primeira coisa, para encontrarmos valores perdidos, é acender a candeia. Olha, o que significa acender a candeia? Em Lucas, em Salmos 119, versículo 105, vai dizer um versículo que você já conhece de voz salteada. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos. É luz que clareia o meu Glória a Deus. Aleluia. Então a candeia nada mais é do que a palavra de Deus. A candeia é a palavra de Deus. E aí está a importância de mim e de você nos relacionarmos com essa palavra. Se nos relacionarmos com essa palavra, nós vamos resgatar valores. Agora, um ponto muito importante na relação com essa palavra, e algo muito mais profundo, é que se a candeia estiver sem óleo, ela não ilumina. Verdade, o Espírito Santo. Então a relação com a palavra tem que ser com o Espírito Santo. Glória a Deus. É Aleluia. Ele que me traz a revelação dessa palavra. Ô, glória! Glória a Deus. Porque a própria palavra vai nos dizer que a letra mata, mas o Espírito ele vivifica. Então a relação com essa palavra precisa ser com o autor dela, que é o meu Senhor Jesus, que é o Espírito Santo. Aleluia. É quando eu me ajoelho ali e começo a falar com Deus, e depois eu pego a palavra e começo a ler. Vem revelações da palavra para mim, que eu nunca imaginaria tirar dali. Vou dar um testemunho. Essa palavra que é tão poderosa, realmente é um relacionamento com Deus, que até na sua vida diária, Se as aplica a pequenas ela. coisas, sei lá, o Senhor fala com você através da palavra, te dando direção. A palavra de Deus é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Né? É verdade. É tremendo. Uma certa feita, eu dei esse testemunho aqui, mas cabe falar isso aqui, porque a gente está falando da palavra. Eu estava descontente, onde estava trabalhando, enfim, todo o contexto, não vou alugar muito porque se não pode, mas só para te dar um exemplo disso. Comecei a orar ao Senhor, Deus foi me dando direcionamento. Qual curso fazer, faculdade, direito, isso eu entendo a palavra da multiplicação dos pães e peixes. Né? O Senhor falou no meu coração. Você precisa aqui para multiplicar. Entendeu? O Senhor falou isso comigo, não o pessoal comigo. Fiz ali a faculdade, ali tecnólogo, gestão comercial para a área de vendas, e então eu entendi que isso estaria multiplicando. Foi, pronto. Terminei a faculdade e comecei a orar ao Senhor. Você aqui não, tem nenhum, né? E aí surgiu uma oportunidade, uma vaga. Fui nessa vaga, pensei que eu estaria aprovado, porque eu achei que fui muito bem mesmo. Só que não fui. Senhor, eu saí daqui. Como que eu faço? E aí o Senhor fala no meu coração. O Senhor, na verdade, me mostra, na verdade, da frente do que ia acontecer. Isso foi na época lá antes da pandemia. E aí veio a pandemia. Todo mundo foi demitido daquela empresa onde eu seria contratado. Ou seja, eu seria mais um número de desempregados na época de pandemia. Então, o Senhor estava me livrando daquilo. Continuei no meu trabalho. Continuei com o Senhor a respeito do meu trabalho. Foi onde eu li Gênesis 12,
onde o Senhor falava com Abraão, sai da terra, da tua parentela, pastor testemunho, sai da tua terra, da tua parentela, né? Uma terra que eu vou te mostrar, uma terra que eu vou te mostrar. E o Senhor falou no meu coração, isso é algo meu, particular. Eu estou dizendo para ninguém sair de emprego, está satisfeito com Deus. Pelo amor de Deus, não estou assinando embaixo. O pastor ficou preocupado na época. Saí. E o Senhor começou a falar comigo ainda dentro daquela palavra. Você sai, mas se movimenta. Comecei a me movimentar. Então agora vou me ver assim. Né? Aí fui, me juntei com um amigo. Aí vi que não ia dar muito certo aqui. Aí, orando ao Senhor, eu vou tentando. Calma aí, vou ficar de olho aqui no Rio Vargas. Vou levar comigo. Aí daqui a pouco eu fui chamado, fui preso. Onde a escala era muito melhor do que eu gostava. O salário também melhor do que eu gostava. E a entrevista que a internet não funcionava? Aí luta, né? Não adianta. Não tem coisa que Deus quer te dar, tem luta, realmente aconteceu isso. No dia da entrevista que era online, a internet caiu, né? Eu fiquei desesperado ali, falando com Deus, mas depois voltou, consegui fazer. E realmente assim, né? Quando Deus tem algo para você, realmente um peleja. A luta vai, não é tudo fácil não. Vai ter luta. A gente vê isso pela palavra ali, quando Israel tem uma promessa, né, de chegar na terra prometida, e vai tudo depender também da forma como você está se relacionando com a palavra. Né? Porque a gente tem morado no correr todo do deserto. Então, o Senhor abriu essa porta para mim. Estou lá. Passou-se um tempo. Tive um feedback muito duro, sabe? Uma conversa, né, com o meu chefe, uma conversa que não foi legal, porque o meu resultado não estava legal de dentro. E aí eu comecei a falar com Deus a respeito disso. Aí eu li Isaías 54, que fala, alarga a tua tenda, firma bem as suas estacas. Ele fala com a mulher estéril, né, a mulher que não tem filhos, e ele dá ali a entender que aquela mulher teria muitos filhos, né, porque ele precisava largar as estacas. E o Senhor falou no meu coração, estruturar para comportar. Eu vou citar uma palavra em cima disso, né? Estruturar para comportar. E aí o Senhor, ele me fez entender aonde estavam as maiores vendas daquele lugar, aonde tinha oportunidade. Isso foi a minha previsão. Então, como é? Estruturar para receber esse tipo de venda. Então, começamos um projeto. Mostrei para a diretoria. A diretoria aprovou, gostou. O projeto começou, está em setembro, né? Começou em agosto. Agora em setembro, o projeto já conseguiu arrecadar 90 mil. Glória a Deus. Ou seja, você vê que a palavra de Deus, ela te dá vida. Eu não estou falando simplesmente da letra, eu estou falando exatamente do Espírito Santo. Porque sem o óleo também é muito perigoso. Onde a gente vê ele trazendo várias coisas aí absurdas aí, e às vezes matando pessoas. Pessoas que chegam feridas da igreja e acabam sendo assassinadas pela lei, e não vivificadas pelo Espírito. Então, a gente precisa ter esse relacionamento com a palavra. E a palavra é que é a luz que vai nos fazer enxergar aonde que esses valores se perderam. Ela é a luz aonde você conseguir ver dentro de você aonde que você se perdeu. Ela confronta. E não vai ser algo fácil, porque às vezes não é fácil isso. Às vezes eu acho que eu estou magrinho aqui, aí quando eu olho no espelho eu estou gordo. Estou segundo peso. Mas não é verdade? Você acha que está com o cabelo penteado, estou com branquinho, eu não sei. Mas você olha no espelho e está com branquinho. Então a palavra de Deus ela vai iluminar o seu coração e você vai ver de fato você é. Nossa, como eu sou soberbo. Jesus me perdoe. O Espírito Santo produzindo arrependimento em você. Se eu sou orgulhoso, Aleluia. o Espírito Santo produzindo arrependimento em você, tem orgulho. Senhor, tem ganância. O Espírito Santo ali, produzindo aquele arrependimento pela ganância que você tem. Senhor, não tenho disponibilizado. E você vai ter um arrependimento. Então a palavra de Deus, ela nos confronta. E o Senhor te trouxe aqui nessa noite, realmente é para te confrontar. Aleluia. É para te confrontar.
Porque nessa noite foi falado sobre cura. E é impossível você ser curado se você não tiver um diagnóstico da doença. Se você não saber das suas feridas, se você não olhar e falar, caramba, realmente é uma ferida que eu preciso me tratar. Então a primeira coisa que o Senhor está te trazendo essa noite é luz. Dentro do teu coração. Aleluia. Para você enxergar o que você e eu precisamos mudar. Então a candeia, ela precisa ter óleo. Esse relacionamento com o Espírito Santo. Essa luz, ela vai mostrar as minhas feridas. O conhecimento bíblico, sem conhecer o autor, como em João, capítulo 5, no versículo 39, eu vou ler aqui bem rapidinho para você. No versículo 39 diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais que nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Nesse versículo 39, se nós lermos o contexto, desse texto aqui, nós vamos ver que os judeus queriam matar a Jesus. E Jesus estava dizendo para eles: examinai as Escrituras, porque vós cuidais que nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ou seja, eles estudavam as Escrituras, eles decoravam as Escrituras, isso desde pequeno, porém, crendo que isso faria com que eles tivessem a vida eterna, a prática da lei, porém, toda a palavra apontava para Jesus, que era aquele que eles estavam diante e queriam matar, devido a não ter a revelação do Espírito Santo de Deus. Então, a primeira coisa foi você encontrar o valor dentro de você que se perdeu. Relacionamento com a palavra, relacionamento com o Espírito Santo. A segunda coisa que nós vemos aqui, voltando para o texto, em Lucas capítulo 15, ele vai dizer, depois de acender a candeia, e varre a casa. Varre a casa. Às vezes os valores estão se perdendo justamente pela falta de luz, e aí você toma decisões erradas. Por não cuidar. E quando eu falo isso, porque quando eu vejo varrer casa, então era um lugar escuro, que precisava de luz, e estava empoeirado, coisas que atrapalhavam encontrar a dracma, o valor, e com certeza foi uma falta de cuidado. Mas a primeira coisa eu preciso ter luz. É a primeira coisa. Em 1 Coríntios 10, versículo 12, vai dizer: assim, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Então eu preciso ter cuidado. Se eu não cuidar, pode entrar coisas do meu coração que vão fazer com que abate o valor. E a queda, ela realmente procede de tal. Sem luz, sem cuidado, nós estamos propensos à queda. Porque nós somos humanos. O nosso espírito nasceu de novo, como diz a palavra de Deus. Lá em João capítulo 3, quando Jesus tem aquela conversa com Nicodemos, ele fala: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Então o que é edificado é o espírito. Agora, a minha carne, ela não nasceu de novo. A minha carne um dia será realmente transformada por completo em um novo corpo, em que a palavra de Deus fala para mim: no dia que Cristo voltar, nós estaremos em um novo corpo. Mas por enquanto nós lutamos contra essa carne. Enquanto isso, nós dependemos muito desse relacionamento com a palavra de Deus, Aleluia. com o Espírito Santo de Deus, para tomar decisões certas, para nos cuidar, para que nós não venhamos a cair e para que o caos não venha a entrar em nossa vida. Quando fala de varrer, é tirar fora o que não presta, é tirar a sujeira, a imundícia. E sujeira realmente traz doença. E essa noite foi falando de cura. E a palavra de Deus, que é a luz, está revelando no seu coração, dizendo: a causa da sua doença é a sujeira. Sujeira. A causa da sua doença é a sujeira. Meu Deus. Então tira fora aquilo
que não é meu. Eu estou trazendo luz para o seu coração. Eu estou trazendo luz para a tua alma nessa noite. Aleluia. Então você nessa noite precisa tirar isso, abrir mão disso. Renuncia. Renuncia aquilo que não me agrada. Quando eu leio também aqui, continuando em Lucas capítulo 15, esse mesmo versículo 8, vai dizer: e busca com diligência até achar. É necessário buscarmos de forma minuciosa, gastarmos tempo com Deus, gastarmos tempo com Sua palavra. Imagine você, aquela mulher, aqui na parábola, para que ela pudesse pegar a candeia, acender, e ficar procurando de forma minuciosa, varrendo. Ela não gastaria tempo. Com certeza ela gastou tempo. E muitas das vezes isso é um fator para nós que tem sido desafiador, porque hoje no dia a dia está tudo tão muito prático, e a gente acostuma colocar a nossa agenda, tem horário que não tem para colocar uma atividade, a gente coloca. E às vezes perdemos sim isso de termos tempo com Deus. Como na época de Marta e Maria, né? Marta ali toda afadigada, toda soberbada, toda ali agitada, né? Fazendo tudo ali dentro de casa, querendo realmente receber as pessoas que estavam ali com Jesus bem. Maria estava ali sentadinha, só ouvindo Jesus falar. E Marta fica incomodada com aquilo. E quando fala com o Senhor, né? Não vai repreender a irmã, o Senhor diz que uma coisa é só necessária. Isso vai ser tirado dela. Né? Ou seja, isso é tudo próprio. Glória a Deus. Na verdade, isso é tudo próprio. A gente vai deixar de fazer as nossas atividades do dia, não. Mas eu preciso passar tempo sim com o Senhor. Eu preciso me relacionar com a Sua palavra. Eu preciso me relacionar com o Espírito Santo. Eu preciso realmente enxergar, né, muitas das vezes, até mesmo a imundícia que está querendo entrar no meu coração, porque hoje está de uma forma muito fácil, uma televisão, um rádio, você passa em frente à casa de um vizinho, tem uma música tocando, que às vezes com letras totalmente baixas, e você, mesmo que você não quisesse escutar, você escuta, e se você não tiver esse momento em que a palavra de Deus vai revelar no seu coração, a imundícia talvez está querendo tomar conta, aquilo que talvez tem propensão de tirar você do caminho, você com certeza, você vai sucumbir, e o caos ele vai entrar, como muitas vezes tem entrado dentro de muitas igrejas. Tem entrado caos dentro de muitas igrejas. Precisamos realmente resgatarmos o valor. E muitas das vezes nós não tropeçamos. Nós não tropeçamos em montanhas, nós tropeçamos nas pequenas pedrinhas. As pedrinhas vão sendo jogadas e a gente vai tropeçando, pensar que a luz está caindo em cima de outra. Porque a gente está tão olhando para a montanha, né? O adultério, não sei o quê, é tudo pecado, tá? Mas a Mas mentirinha. a gente não está olhando ali que estamos priorizando mais as outras coisas do que o nosso Senhor. Nós não estamos olhando ali que o meu irmão falou comigo alguma coisa, eu não estou olhando por ele. Não estou enxergando ali que muitas das vezes eu estou falando alguma coisa que é ter uma fofoquinha para alguém. São pedrinhas, que às vezes parece ser algo tão inocente, mas que estamos tropeçando. E é um grande perigo de depois cair em cima da montanha. Precisamos resgatar o valor perdido, porque precisamos ter a alegria da salvação. Em Salmo 51, versículo 12, Davi, ele vai relatar assim: torna-me a dar a alegria da tua salvação. E quando eu estudando essa palavra, o Senhor falou no meu coração, sabe por que muitas vezes não tem se anunciado tanto as boas novas? Porque muitos estão perdidos. Sabe por que muitas das vezes a igreja está vindo ao tempo, buscando a mão do Senhor e não só passa? Porque ela está buscando alegria em coisas. Ela está buscando alegria numa porta aberta. Ela está buscando alegria em um carro novo. Ela está buscando alegria em um casamento, em um futuro
casamento. Ela está buscando alegria em coisas que são desse mundo, que são necessárias. São, e a palavra de Deus não vai se eximir disso de nos conceder o que a gente precisa. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Glória a Deus, aleluia. Então o Senhor vai acrescentar? Vai. Precisamos de tratar valores. Gostaria que você faça de pé desse momento. Obrigado, Deus. Tremendo.